Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar resumidamente sobre a Terceira Guerra Mundial, em 4 fases. O que eu meditei é mais ou menos isso. A Terceira Guerra Mundial ela vai durar mais ou menos 10 anos e ela vem em 4 fases. O que eu vou falar aqui eu nunca falei no canal, então se precisar de alguns ajustes, mudar alguma coisinha ali ou aqui, eu vou mudando futuramente em outros vídeos. Vamos contextualizar rapidinho a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As duas grandes guerras, porque sempre houve guerra no mundo. Antes da Primeira Guerra Mundial, as nações sempre estiveram em guerras. E depois das duas guerras mundiais, as batalhas não acabam. Pelo contrário, elas só aumentam. Mas guerras onde nações estão envolvidas, aí sim, de fato se confirma a primeira e segunda. E a terceira vai ser a mais cruel de todas. E não precisa nem explicar muito o porquê, né? Mas vamos lá, a Primeira Guerra Mundial, ela foi de 1914 até 1918. Então ela durou 4 anos. Então, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, ela durou 4 anos e depois de 21 anos, onde as nações se enganavam com uma falsa paz, na verdade, todas as nações estavam se armando para uma futura guerra. Aí, 21 anos depois, em 1939, veio a Segunda Guerra e ela foi até 1945, ou seja, durou 6 anos. Se você somar as duas, dão 10 anos de batalha, 10 anos de guerra, onde muitas pessoas morreram. A Primeira Guerra Mundial, ela alterou o mundo inteirinho. E a Segunda Guerra Mundial amplificou isso. É cruel isso daí. Sobre essas questões eu vou falar em um vídeo à parte, porque aí eu preciso revisar algumas coisas. E são coisas que vocês podem até aprender no YouTube. Seria até bom vocês ir lá dar uma revisada, ver o que os historiadores atualizaram sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante. E o resto nós vamos somando com a palavra. Houve as alterações no mundo inteiro por causa disso. E a gente tem que considerar isso, porque o mundo está como está hoje por causa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial impulsionou o mundo para as fases finais da Revolução Industrial. Então, a Primeira Guerra Mundial acelerou tudo e a Segunda Guerra Mundial acelerou ainda mais. E a Terceira Guerra é inevitável. A Terceira Guerra, ela vem em 4 fases. Vamos lá. Primeira fase, eu vou falar rapidinho as coisas e depois eu volto para acrescentar. Quando o chifre pequeno se levantar no meio dos 10. E isso começa antes da última semana. Segunda fase, quando o chifre pequeno estiver com 10 reinos e ele começar a levar todo esse poder contra Israel. E isso pode colocar o início da semana. Terceira fase, 3 anos e meio depois, ele vai receber um grande poder, uma grande autoridade, e o próprio Satanás vai cair do segundo céu na terra. Então, essa é a terceira fase e ela é cruel. E a quarta fase é no final da última semana. E aí a quarta fase envolve Cristo intervir. Porque se ele não viesse, o mundo todo seria destruído. Se Deus não colocasse tempos determinados e não abreviasse as coisas, o mundo todo seria destruído. A abreviação daqueles dias são os dias que ele se refere aos dias do abominável da desolação. Abreviar é colocar limites. Por exemplo, o Senhor estabeleceu uma semana. O anticristo vai fazer aliança com as nações e ele não vai falar, vamos fazer uma aliança de 7 anos. Ele vai falar, vamos fazer uma aliança e vamos reinar para sempre. É isso que vai estar na cabeça deles e das nações que se unirem com ele. Mas o Senhor abreviou isso, deu um limite de 7 anos. E o poder total para o dragão, para a besta, para o falso profeta, para a grande Babilônia, isso foi restrito em 42 meses. Se o Senhor não coloca esse limite e estende, o mundo todo seria destruído. Por vingança, uma nação iria se vingar severamente por causa das armas nucleares. Porque vai ter isso daí na Terceira Guerra Mundial e vai ser feio. Tá, 4 fases, vamos pensar nelas. A primeira fase, ela acontece antes da última semana,
porque aí vai se concretizar a formação completa da sétima cabeça. É só na sétima cabeça da besta que tem 10 chifres. E os 10 chifres, eles não estão unidos agora. Está em composição. A sétima cabeça da besta já se iniciou com a ONU, e ela está em processo. Tem só 5 países que reinam agora no mundo, e depois disso, vocês sabem, vai ter que ter uma reforma na ONU. Eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas aquilo não pode estar do jeito que está. Agora a gente já viu Rússia contra a Ucrânia, e um país ameaçando o outro, depois em Hamas contra Israel, e vocês viram, né? O Hamas conseguiu despertar a ira em todos os países que estão ao redor de Jerusalém contra Israel. Ou seja, realmente eles estão à espera agora de uma nova oportunidade para eles virem com peso total contra Israel. E isso vai acontecer. Por isso que o Senhor vai intervir. Porque Ele tem promessas para cumprir sobre Israel. O Israel local, o Israel que é a terra dele, onde está Jerusalém, que é a cidade do grande rei e que é terra santa. Não está santa, está cheia de abominações, está semelhante a uma meretriz, está em escravidão, mas o Senhor irá libertá-la porque é promessa dele. Ok, então o chifre pequeno, ele não é só um homem. O chifre pequeno, quando você lê isso na palavra com todas as informações, você vai entender que é um homem, mas que é um reino também. E sobre isso agora eu não vou falar, porque senão eu vou me perder, é muita coisa. Mas saiba disso, o chifre pequeno de Daniel 7 está em paralelo direto com a besta total do Apocalipse 13. A besta total do Apocalipse 13 não é um homem só, são Nações Unidas. E ela tem o formato do dragão. As informações são tantas, são coisas tão coerentes, enigmas profundos, que para você falar etapa por etapa, tem que ter no mapa ali mentalizado, porque senão a gente se perde mesmo. São muitas informações. E quando você está bem alinhado com as profecias, no final, tudo aparece certinho, tudo fica perfeito. Então, o chifre pequeno fala a respeito de um homem que lidera um reino, e esse reino começa pequeno, por isso que o chifre é pequeno. Mas ele se engrandece acima de todos os outros chifres. Ou seja, acima de todas as outras 10 nações que estarão unidas, e isso seria a sétima cabeça da besta. Ele vai se levantar com poucas pessoas, ele vai se levantar com um reino pequeno, ele vai ser desprezado. Essas informações estão em Daniel 8 e 11, e precisa de alguns pontos ali, precisa do hebraico. Eu fui descobrindo isso sem querer, porque eu fico fuçando tudo, e de repente você descobre que uma palavra que está ali está oculta e só está no hebraico, não tem tradução que traz aquilo pra gente. Então realmente foi sem querer, aspas, né? Eu sei que o Senhor foi me direcionando. Mas tem coisas ali em Daniel 11 que é somente com hebraico mesmo. Ele vai se levantar e ele vai derrubar 3 chifres. Significa que ele vai batalhar contra 3 nações e ele vai derrubar essas 3 nações. Só que ele não vai mandar uma bomba nuclear em uma nação e derrubar e matar ela todinha. Ele vai subjugar ela. Cada nação tem uma lei, certo? Tem um presidente, tem uma bandeira. Ele vai mudar isso. Ele vai derrubar o presidente, ele vai conquistar o governo e ele vai subjugar esse governo. Então ele vai colocar novos líderes lá. Como que eu sei disso sem que tudo isso esteja escrito? Porque ele derruba 3 chifres e diz 3 dos primeiros. A gente tem que entender o que o Senhor quer dizer com isso. Ele derruba 3 dos primeiros, ou pode ser 3 dos principais, seria primeiro ou principais. Nós temos que pensar, tem muito o que pensar. E mesmo assim, lá no Apocalipse capítulo 13, ainda tem 10 chifres unidos. Então ele não derruba 3 para ele ser o 8º. A conta do 8º não vem dos chifres. A conta dele ser o 8º rei vem das cabeças. Então ele vai subjugar poder. Ele vai matar o líder, ele vai conquistar a política, porque ele vai mostrar que ele pode, que ele consegue. E essas informações que eu digo que estão ocultas no livro de Daniel, porque lá em Daniel diz que ele virá caladamente. Mas quando você vai ver a palavra, não é caladamente. Ele vai vir com astúcia. E tem palavras ali em Daniel 11 que diz que ele é um homem de enigmas, ou seja, parábolas. Ele vai ser um homem entendido, o rosto dele é feroz, isso está certo. Ele é um homem de briga, só que ele é um homem enigmático.
ou seja, ele é um homem conquistador, ele é bom na fala, ele é mestre em estratégia e ele vai conseguir manipular tanto o povo que segue ele, tanto os judeus, como muitas nações. E quem não aceitar essas manipulações dele, ele vai contra. Se ele batalha contra 3 chifres, significa que esses 3 não estão de acordo com ele. Então, se ele conquista 10, significa que 7 estão de acordo com ele. A batalha não é contra 7, são contra 3. Significa que ele começa pequeno, ele vai conquistando poder, ele conquista esses 7, e esses 7 são aqueles que estão aliados com ele para ele batalhar contra 3. É mais ou menos isso que vai acontecer, porque sozinho, ou com pouquíssimas pessoas, ele não derruba 3 nações. E não são quaisquer nações. São nações poderosas, como Estados Unidos, como Rússia, como China. Ele vai derrubar isso daí. Eu não acredito que ele vai derrubar a Rússia e a China por causa dos eventos da Sexta Taça. Eu acredito que ele vai derrubar outros. Não sei bem ainda quais são. Pode ser que a gente consiga chegar nessa informação antes de acontecer, mas tem coisas que a gente só consegue entender bem quando acontece. Aí a gente vai para a profecia e vê melhor. Mas tem coisas que a gente consegue prever. O Senhor fez assim. Tem profecias que você prevê, tem profecias que você só entende depois que acontece. Aí depende do nível da pessoa que está estudando, depende da ocasião e do Senhor querer realmente revelar. Então essa é a primeira fase. Ele vai desencadear um inferno nesse mundo. Ele vai ser o que vai ter a ousadia de querer batalhar contra uma nação. Então vamos direto para a segunda fase. Depois, se tiver alguma coisa para acrescentar, eu acrescento. Na segunda fase, ele já vai ter conquistado os 10 reis. E aí ele vai conduzir esses 10 reis contra Israel. Só que, como vai ser o início da semana, a 7ª cabeça já vai estar completa, ele vai ter se levantado no meio dos 10 chifres, só que aí tem um tempo pequeno, porque a 7ª cabeça precisa reinar em poder pleno. Ela precisa ter os 10 chifres unidos reinando. E aí precisa de contextos e contextos para vocês compreenderem perfeitamente o que eu quero dizer com isso. Há 1 ano e pouco atrás, eu fiz vídeos falando sobre a ONU. E aí eu tive que apagar do meu canal. Não interessa saber agora por quê. Eu apaguei, mas as ideias são as mesmas. Tudo que eu falei antes, com outras pessoas, as minhas ideias são as mesmas, eu só estou acrescentando coisas. Então eu preciso refazer esses vídeos, sabe? Então a 7ª cabeça precisa reinar, e ela reina por 3 anos e meio. Porque o 8º rei, ele só vem com a força total da metade da semana em diante. Porque o 8º rei, segundo o Apocalipse, só pode reinar por 42 meses, certo? Só que nessa segunda fase, o anticristo com os 10 reinos, eles vão ser de alguma maneira travados. Eles não vão conseguir matar os santos que estarão profetizando em Jerusalém por 1260 dias. E o Senhor vai impedir, porque o Senhor ele vai mandar do céu, conforme o toque das trombetas, principalmente as primeiras 4 trombetas que ferem a terra, o mar e as fontes das águas. Então essas 4 primeiras trombetas, elas vão limitar o poder da 7ª cabeça. E o anticristo vai ter muitos desgostos. E a fúria dele só vai aumentando. Só que o Senhor vai permitir que a partir da metade da semana, ele consiga entrar em Jerusalém, matar as testemunhas do Senhor e continuar matando até o fim. É fogo cruzado. O Senhor vai permitir que muitos dos seus santos morram para dar testemunho. Todo o terceiro céu, como o segundo céu, como os homens que estão debaixo do céu, do primeiro céu, vão testemunhar tudo isso. As nações vão começar a ver que existe um Deus. E os ímpios vão ficando cada vez mais ímpios, os santos vão ficando cada vez mais santos e as nações vão começando a enxergar, as nações restantes vão começando a enxergar que tem um Deus e o Israel restante vai começar a se render a Deus. Então as coisas vão andando, parece que Deus está perdendo a batalha, parece que as coisas não vão andar, que não vão se cumprir, as profecias vão se cumprir. Então a segunda fase é o anticristo na metade da semana perdendo batalha. O reino dele sendo abalado. E a gente tem que contar isso como uma fase, né?
Porque, aliás, as duas testemunhas estarão profetizando para o mundo inteiro. Elas vão tocar 4 trombetas, 4 eventos vão acontecer nessa terra que vai mudar a estrutura do mundo inteiro. Se o Senhor não faz isso, realmente ficaria muito complicado para os santos vencerem. Terceira fase é quando Deus dá poder para o anticristo. Deus dá poder para o anticristo, não. Deus permite o anticristo, com os 10 reinos, vir com força total e entrar em Jerusalém. Só que isso vai acontecer porque Satanás vai ser expulso do segundo céu. Deus não vai deixar ele nem mais ser o príncipe das potestades dos ares. Ele vai ser expulso do segundo céu para o primeiro, vai ficar aqui um tempo e depois vai cair mais um pouco até o mais profundo do abismo. Então ele vai despencando lá do terceiro céu, vai caindo até chegar ao fundo do abismo. E aí vai vir Satanás e seus anjos. E ele vai estar aqui na terra mesmo. Não visivelmente, mas ele já vai estar operando debaixo desse céu. Com a fúria dele, sabendo que pouco tempo resta. Então, coisas espantosas vão acontecer. Ele mesmo vai dar poder e sinais para a besta da terra fazer sinais mesmo. Os sinais que a besta da terra fará não serão artifícios tecnológicos. Serão sinais mesmo, poderes malignos. Isso aconteceu no passado. Se você for olhar na palavra, você tem vários exemplos. Quando Deus permite, Satanás, ele mexe no vento, ele mexe nas coisas, ele faz o que faz. Olha o que ele fez na vida de Jó. Ele matou os 10 filhos de Jó em um só dia. É só Deus dar permissão. Então, Deus dando permissão, Satanás vem e cria mesmo um inferno na terra. E Deus vai ter que dar a permissão porque as profecias vão ter que se cumprir, as testemunhas vão ter que profetizar